Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso Ortodoxia do Chesterton. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu queria te lembrar de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito, e também de deixar um gostei. Isso ajuda demais na divulgação aqui do canal. Eu li o Ortodoxia durante a maratona literária que nós organizamos aqui no YouTube, mas eu não completei a leitura do livro. Eu já comentei aqui com vocês que um dos desafios da maratona foi ler um livro difícil, que você considera difícil. E eu já tinha começado há anos atrás a ler o Ortodoxia e eu achei complicado e acabei abandonando a leitura, mas dessa vez eu disse, eu vou terminar porque eu vi que tem muita coisa aqui que vale a pena, eu só precisava de tempo para me dedicar a essa leitura. E foi isso que aconteceu. Eu continuo dizendo que ela exigiu de mim, mas foi bastante recompensadora. E aqui em Ortodoxia nós temos uma espécie de raio-x que o autor faz da sociedade moderna. Ele sempre com aquele jeito bem humorado, a gente vai ver muito humor aqui e muito certeiro em alfinetar algumas pessoas. Então, este é um livro que vale a pena ser lido. E ele faz essa espécie de raio-x da sociedade moderna, por quê? Porque anteriormente, antes de escrever esse livro aqui, ele escreveu um livro chamado Hereges, em que ele sai criticando todo mundo. E aí, disseram para ele, né, agora a gente quer saber no que você acredita. Você criticou o pensamento e as crenças de todo mundo e agora você tem que explicar para nós no que é que você acredita. Então aqui nós temos esse apontamento, né, esse raio-x aqui de vários problemas da sociedade moderna, enquanto o Chesterton apresenta a sua própria filosofia de vida, a sua visão do mundo, que é arraigada no cristianismo. Nós encontramos alguns pilares nessa obra que em todos os capítulos você consegue perceber o Chesterton tratando desses assuntos. Um desses pilares é a ideia do senso comum. Ele diz que a sociedade moderna perdeu essa noção do senso comum e começou a desprezar tudo que era tido como senso comum. Chesterton diz que isso acabou por transformar as pessoas em tolas. Elas não conseguiam enxergar o óbvio. Então ele diz que os acadêmicos, por exemplo, desprezam o senso comum, mas é na sabedoria popular que nós encontramos ali conhecimento proveitoso para viver a nossa vida. Uma outra coisa que a gente encontra muito forte nesse livro é a ideia de que a tradição é a democracia dando ouvido aos mortos. Então, se na democracia nós damos ali voz, né, a todo mundo, a planificação dessa democracia seria ouvir aos mortos, ouvir as pessoas que vieram antes de nós, que já produziram sabedoria e conhecimento antes de nós. Um terceiro aspecto que nós podemos enxergar aqui no livro do Chesterton é a moral do País das Fadas. Um dos melhores capítulos desse livro fala sobre a moral dos contos de fadas e nessas histórias nós encontramos um mundo maravilhoso em que algo nos é negado. Então tudo ali é maravilhoso, mas geralmente você não pode fazer uma coisa. Então você não pode pegar ali o fruto, né? Você não pode ir até a casa da bruxa. Então você está no mundo maravilhoso, mas nem tudo te é permitido. E uma última coisa que nós vemos muito fortemente é a supremacia da fé cristã. Ele vai apontando, né, várias filosofias aqui, vai criticando essas filosofias, essas correntes de pensamento, e no final das contas ele vai dizer, o cristianismo é superior. É interessante que o Chesterton é super irônico. Ao mesmo tempo que ele critica filósofos, escritores, acadêmicos, ele diz que nós encontramos sabedoria verdadeira. Ele fala tanto do senso comum, da sabedoria popular, ali das velhinhas, né, das nossas tias, das nossas avós, e também na inocência das crianças. Ele nos faz olhar, né, para esses dois extremos que muitas vezes são desprezados pelos acadêmicos, pelas pessoas tidas como sábias. Ele diz que nós perdemos a inocência das crianças e o deslumbramento que nós encontramos nas crianças. E aqui, quando a gente fala de inocência, o Chesterton não quer dizer que as crianças não têm pecados. Muito pelo contrário, ele faz uma defesa aqui no livro da doutrina do pecado original. Ele diz que essa é a doutrina mais óbvia, mais fácil de ser comprovada, porque as pessoas pecam, elas fazem coisas erradas, elas são ruins. Então ele diz, certo, tu pode negar ali todas as outras doutrinas, mas a mais fácil de provar é a do pecado original. Então, quando ele fala
fala da inocência das crianças, o que ele está falando é sobre esse olhar deslumbrado de quem está descobrindo o mundo. Tudo é novidade, tudo é empolgante. E aqui eu vou ler uma citação que é um pouquinho comprida, mas segura aí que eu garanto que vale a pena. Ele diz o seguinte: uma criança balança ritmicamente as pernas devido a excesso e não à ausência de vida. As crianças são dotadas de abundante vitalidade, são essencialmente impetuosas e livres, e por isso querem as coisas repetidas e inalteradas. É por isso que dizem de novo e o adulto repete-lhe a mesma coisa até quase cair morto. Quem nunca, né? Os adultos não são suficientemente fortes para exultarem na monotonia, mas talvez Deus seja suficientemente forte para isso. É possível que Deus diga ao sol todas as manhãs, de novo, e diga à lua todas as noites, outra vez. Pode ser que não seja uma necessidade automática que faz todas as margaridas iguais. Talvez Deus faça cada uma separadamente, sem que nunca se sinta cansado de fazê-las. Pode ser que ele sinta em si o eterno apetite da infância, pois nós pecamos e envelhecemos, ao passo que nosso Pai é mais jovem do que nós. Então, essa citação maravilhosa, né, mostra um pouquinho disso que o Chesterton quer dizer, que nós vivemos em um mundo cheio de maravilhas, mas nós perdemos o assombro, nós envelhecemos, a gente fica chato e começa a perceber tudo como monótono. A ideia aqui é que o racionalismo, ele critica demais o pensamento racionalista. Ele diz que o homem colocou tudo em categorias que ele pode quantificar, que ele pode explicar. E isso fez com que ele deixasse de se assombrar com as coisas que a gente enxerga todos os dias. O sol nascendo todos os dias, a lua aparecendo todos os dias. Então esse homem racionalista demais, né, que tem ali na razão a sua fonte de sabedoria, de explicação última para todas as coisas, acaba por ser um tolo. E aí uma marca muito forte do Chesterton é falar sobre o óbvio. Talvez você já tenha ouvido uma frase dele que diz, eu tô parafraseando, não lembro da frase ao certo, mas que diz que chegará um dia em que nós precisaremos provar para as pessoas que a grama é verde, né? Então esse homem racionalista acaba por desprezar o óbvio. Então ele vai começar a não enxergar coisas que estão ali muito na cara. Uma outra coisa muito forte no Chesterton é que ele critica essa sociedade que é apaixonada pelo novo, né? Então tudo que não é novo, tudo que é tido como retrógrado é ruim. E é aqui que se encaixa aquela noção da tradição como sendo a democracia que dá ouvidos aos mortos, aquelas pessoas que já passaram. Então a sociedade moderna quer o novo, né? Então não importa se é certo ou se é errado, importa se é novo, né? Então, se você não se encaixou nisso aqui, que é a nossa nova configuração da sociedade, isso aqui tá datado, já é passado. Isso é coisa de gente retrógrada. Podia ser verdade para sua avó, mas hoje em dia não tem nada a ver. Aí ele diz o seguinte: é evidente que a tradição é somente a democracia projetada através dos tempos. É acreditar no consenso das vozes humanas, em vez de acreditar em qualquer documento arbitrário ou isolado. É perfeitamente compreensível o motivo pelo qual uma lenda é tratada com mais respeito, e assim deve ser, do que um livro de história. A lenda é, geralmente, criada pela maioria das pessoas sãs da cidade, ao passo que o livro é geralmente escrito pelo único homem louco dessa mesma cidade. Ele sempre dá uma alfinetada nas pessoas, né? E aí ele vai apresentando essas coisas, sempre falando do cristianismo, né? Olha, vocês desprezam o passado, mas olha, a gente encontra toda a sabedoria de que nós precisamos no Credo dos Apóstolos. Ele diz que é uma sabedoria simples, né? Que apesar da teologia cristã ser robusta, a gente encontra ali no Credo dos Apóstolos tudo de que nós precisamos para enxergar a realidade completamente e não sermos como os loucos, né? Olha, ele desce a lenha, principalmente ele cita nomes, gente, de pessoas de seu tempo. Para finalizar, eu queria deixar aqui um aviso. Eu não concordo com tudo que está aqui e este não é um livro para você concordar com tudo. Aqui é muito mais uma provocação acerca de alguns assuntos, sempre com ironia, bom humor, né, umas alfinetadas, do que um livro que vai explicar a doutrina cristã. Então não se apegue à ortodoxia como um livro de explicações teológicas. O Chesterton não era um teólogo, ele era muita coisa, jornalista, escritor, ensaísta, crítico literário, ele escrevia ficção, mas ele não era um teólogo. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha
resenha. Definitivamente eu não trouxe assim nem 10% do que o livro é, porque esse é um livro riquíssimo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de deixar um curtir se você tiver gostado. Até a próxima, Deus abençoe você!